Sucesso no segmento cristão toca aqui. Vertical FM, a rádio número 1 do povo cristão. Rádio Vertical FM. Você está ouvindo ZYW 536, Rádio Vertical FM 97.7, 5 kW de potência. Turvo Santa Catarina, a rádio número 1 do povo cristão. Hidraumac Manutenção e Máquinas Limitada. Precisou de peças, manutenção ou locação de empilhadeiras? Fale com a Hidraumac Manutenção e Máquinas Limitada, em Criciúma. Trabalhamos com peças para empilhadeiras multimarcas, pneus maciços, pneumáticos e superelásticos, além de pensa própria para montagem. Montagem de mangueiras hidráulicas, paleteiras e transporte em plataforma, garantindo que sua máquina chegue com segurança, rapidez e eficiência. Hidraumac Manutenção e Máquinas Limitada, localizada na Avenida dos Imigrantes Poloneses, número 400, em Criciúma. Ligue agora, 48 3433 4500 ou 48 3433 8129. Hidraumac, agilidade, competência e confiança para movimentar o seu negócio. Onde ficarás na eternidade? Essa escolha temos que fazer em vida. A escolha é sua, é nossa. A partir de agora entra no ar o programa Uma Voz no Deserto, ao vivo no FM em 97,7 e também em vídeo ao vivo pelo YouTube e Facebook Maurino Vieira. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. Agora aqui na número 1 do povo cristão. A paz do Senhor, amados irmãos, ouvinte da Palavra de Deus, neste momento entra no seu receptor, na tua vida, no teu coração, o programa Uma Voz no Deserto. Queremos louvar a Deus pela sua vida, por mais essa tarde, mais esse dia ao qual Deus nos dá. E assim, na sua presença, iremos andando, caminhando, às vezes chorando, às vezes rindo, mas às vezes dizendo: Deus, a tua compaixão e a tua misericórdia que nos cobre. Fique conosco até às 14 horas, você que está ali em Timbé do Sul, Turvo, Jacinto Machado, você que está em Forquilinha, Criciúma, Araranguá, Maracajá, você que está em Torres, Passo de Torres, você que está na Içara, você que está no Balneário Rincão, você que está em Lombas Pedreira, você que está na Esplanada, você que está lá em Garupaba. Que Deus abençoe todos os irmãos, e ali também de Orleans, Uruçanga, e você fica na presença de Deus. Deus tem uma mensagem, Deus tem uma palavra, Deus sempre tem uma palavra de ânimo para o nosso coração. Fique conosco que Deus tem bênção. Não é, irmã Cláudia? Verdade ou não é, irmã Cláudia? É verdade. Fui abençoada por esses dias, né? Fui Guardado. Jesus olhou do céu e ainda disse: ainda não é a tua hora. Ainda não é o teu momento, fica um pouquinho. Vai incomodar mais um pouquinho o Maurino. Não vai incomodar. Não. 52 anos não está incomodando. Deus abençoe você, meu amado irmão. Hoje é o dia que o Senhor fez, o dia que o Senhor nos deu.
Um abraço ali a todos os irmãos ali da Igreja Central, no grande trabalho que tivemos aí da Ebosec, nesse final de semana. Que Deus venha abençoar todos os irmãos, se possamos guardar tudo aquilo ao qual aprendemos, aquilo que Deus nos deu, e que o Espírito Santo nos ilumina a todo momento, a cada dia, né, irmã Cláudia? Fala, irmã Cláudia, está preocupada ali com alguma coisa ali que... Não, é que não está saindo no meu... Não tá saindo ali o teu... não tá saindo. Mas daqui um pouco vai sair. Mas isso aí não é tudo, né? Não. Não vai ser isso que vai nos atrapalhar. Vai atrapalhar. Mas deixa que Deus proverá todas as coisas. Tem gente que qualquer coisa já diz, ai que luta, ai que provação. Coisas que a gente pode resolver. Se não resolve, não adianta nós ficar insistindo. Né? Não tem. Se não der nesse aí, eu fico não tem sem jeito. celular e não dá nada. Vai dar certo em nome do Senhor Jesus. O importante é que nós viemos aqui com amor. Fizemos a obra de Deus. Fazendo a obra de Deus. As coisas vão acontecendo. É. Né? E o mais tudo vai se achegando. Sabe que toda vez que eu vou orar, e às vezes eu estou com lutas, porque nós também passamos, quando eu vou reclamar, eu lembro de Jesus na cruz. E eu fico com vergonha. De reclamar por tão pouca De coisa. reclamar. É. Quando eu vou reclamar, eu lembro, Jesus, eu já volto, já repenso, não é tão grande a luta assim, é coisas que eu posso passar. Porque qualquer coisinha, ai, tô passando por uma aprovação. O que foi, irmã? Mas isso aí não é luta. Tô com provação, irmão. Meu celular não tá funcionando. Pô, irmã, são coisas que nós podemos resolver. Não te estressa, não te atribula por qualquer coisa. Se tu não puder resolver, não adianta tu se descabelar, como diz o outro. Não. Nós temos que aprender a ser mais confiante, a deixar mais nas mãos de Deus. Aí quando você vai ler a carta lá dos Atos dos Apóstolos, lá você vai ver, você vai encontrar Estevão sendo apedrejado porque estava pregando uma palavra de Deus. Ele estava relatando tudo aquilo desde da época de Moisés, Gênesis ali, ele começou a mostrar para os seus algozes aquilo que estavam fazendo. Mesmo assim ele falando, relatou todos os processos que Deus tinha na vida de Moisés, de Abraão, Moisés, enfim. Mesmo assim, ele não deixaram de bater com pedra nele até a morte. Mas uma palavra que ele disse ali, irmãos, que me chama muita atenção. Mas ele não blasfemou, não reclamou? Não, mas no momento de que ele estava morrendo, ele disse: eis que eu vejo os céus abertos. Céus abertos e o Filho do Homem à direita do Pai. Ele já estava indo. E os outros ali gastando pedra, batendo pedra. Não adianta, irmão. Mesmo que você seja apedrejado, mesmo que você seja blasfemado, mesmo que ninguém diga se não deu uma moeda furada por você, fica certo. Deus está olhando a sua vida. Só te coloca na presença. Desde que você se coloque na presença de Deus sabe quem você é e você sabe aquilo que você tem que apresentar diante de Deus, fica tranquilo, porque Deus sabe quem é você e Deus te conhece. Deus sabe quem é você. Que o Espírito Santo de Deus venha te iluminar neste dia. Vamos contar o hino, irmã Cláudia? Vamos lá. Já passou o hino? Não, então, para ele já. Altair e Neide, então Palácio. Vamos ouvir o hino. Cheio de encantos irei morar, belo e divino, onde meu mestre me espera lá. Neste palácio os anjos cantam temas de amor, e coroado o Rei dos Reis é o Senhor. Sonho de ouro, palácio
Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada. Precisou de peças, manutenção ou locação de empilhadeiras? Fale com a Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada, em Criciúma. Trabalhamos com peças para empilhadeiras multimarcas, pneus maciços, pneumáticos e superelásticos, além de prensa própria para montagem. Montagem de mangueiras hidráulicas, paleteiras e transporte em plataforma, garantindo que sua máquina chegue com segurança, rapidez e eficiência. Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada, localizada na Avenida dos Imigrantes Poloneses, número 400 em Criciúma. Ligue agora, 48 3433 4500 ou 48 3433 8129. Hidraumac, agilidade, competência e confiança para movimentar o seu negócio. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. Meus irmãos, quero mandar um abraço ali ao pastor Laudelino Lino. O pastor Laudelino Lino está sempre na escuta. Ele está dizendo, pastor, eu estou sempre aqui ouvindo a esposa. Também quero mandar também um abraço também ao pastor, o presbítero bom Altair. Também vou mandar um abraço também ao pastor, oh meu Deus. Da onde? Ali também, ali da Antenor da Rosa. Um abraço ao nosso querido pastor Antenor da Rosa, que é amigo nosso também de longos anos. Ele, pastor Laudelino, eu estava comentando aqui, há mais ou menos 55 anos atrás, nós trabalhamos juntos. Né? Estivemos ali trabalhando, e depois de todo esse tempo aí, se encontramos aí na fileira dos salvos. Por isso também o pastor Antenor também da mesma forma, e a todos os irmãos também, o pastor ali também de Lomas Pedreira, nós tivemos ali o pastor Nil, pastor Nil, que é ali da Lomas Pedreira, também o pastor Jorge Lara, também do Balneário Rincão, a todos os irmãos ali que a gente tem assim, o conhecimento, a todos os irmãos que estão na escuta da nossa programação. Mandei o pastor Edgar também ali da Içara, né? E tu imagina quanto tempo esses pastores, esses irmãos dão horário por ti para Deus te salvar, né? É verdade. Quantos? A gente não sabe o que Deus, os planos de Deus, como ele estava lá quietinho, sem falar nada, mais orando. Jesus, salva o Maurino. O secretário que eles chamavam, né? Uma vez nós conversando. Quem será que orou por mim? Né? Para nós chegar aonde assim nós chegamos, que jamais pensava de um dia entrar dentro de uma igreja evangélica, porque meu pai foi criado, meu pai era capelão da igreja católica e ele nunca aceitou que os filhos fossem evangélicos. Portanto, uma vez ele disse, vocês se viraram tudo para essa igreja. Mas não é que não se viramos, é que chega o momento, e a Bíblia diz que é o momento determinado para cada coisa, e chegou o nosso momento. E o que nós fizemos? Começamos a orar por ele também. Aí chegou o momento na vida dele que com 68 anos ele dobra o joelho e diz, eu também preciso de Jesus. Então há um tempo na vida, agora você tem que dar o olhar e o ouvido a esse tempo, senão você vai passar em branco, aí você vai questionar, quem será que orou por mim, né, minha Cláudia? E daí as pessoas ficam pensando, o meu pai era o contrário, ele brigou com o padre, não ia na igreja, rezava, certo. Mas nunca se converteu. Nunca aceitou? Não, nunca aceitou. Olha como Deus faz na vida da gente. O meu pai brigava com o padre e não gostava do padre, mas para a igreja também nunca foi. Mas ele rezava isso tudo, toda noite. O pai do Maurino era capelão, se dava bem contra o evangelho, mas no fim se converteu. Você vê os planos de Deus, quando Deus tem um chamado, não adianta ninguém se levantar contra. Meu pai até disse, se tu for se batizar, tu não será minha filha. Batizei porque eu não vou atrás de pai, de mãe, de irmãos. Meu negócio é com Jesus. E se tu se depositar a tua vida e botar nas mãos de Jesus. E meu pai, ele disse isso, mas na verdade ele nunca ficou bravo comigo. Ele sempre foi um pai maravilhoso para mim. E o meu não. O meu era o contrário e depois ele foi. Então, são coisas que a gente não entende. O trabalhar de Deus, irmão, na vida dos outros. Porque eu nunca beberei dessa água. Irmão, não diz isso. Só no fato de você falar isso, você está pecando. Porque você está negando a existência de Deus, como diz o pastor ali, em cada milímetro quadrado da tua vida. Em cada milímetro quadrado da tua vida está negando a Deus.
Mas quando tu diz que está na mão de Deus, tu está liberando uma palavra de paz, tu está liberando uma palavra poderosa na tua vida, que tu está abrindo uma porta para que o Espírito de Deus, para que Deus faça aquilo que lhe aprove. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, diz o apóstolo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, sempre que você colocar dificuldade, você já falou com a pessoa assim que é tudo o contrário? Ah, não dá. Tá, mas vamos fazer assim. Não, também não vai dar. E também não vai dar. Pessoa então, pessimista. Pessoas que é negativo, né? Mas pessimista, é negativo em tudo que coloca a mão. Mas faz o seguinte, muda o teu jeito de ser. Muda o teu jeito de ser. Porque a irmã Cláudia também, ela está aqui na minha frente, e ela também não gostava também, não. Até um dia, barulhento. Um dia um amigo meu foi me convidar. Ó, se for para convidar para ir para a igreja, esquece que ele não vai. Nem vem na minha casa mais. Nem vem na minha casa. Sabe quem foi primeiro? Foi ela. E depois, sabe o que aconteceu? Ela estava na igreja, ora Jesus para aqui, Jesus, salve meu marido. É uma coisa que também que eu não entendo, por que as irmãs que não têm os esposos crentes não pedem oração na igreja? Parece que tem vergonha de dizer que a tua casa não vai bem, que teu marido dá trabalho. O Maurinho não dava trabalho. Ele nunca me impediu de ir na igreja. Mas não é porque eu estou na igreja, meu marido não dá trabalho, que eu não tenho que interceder por ele. Eu pedia no círculo de oração, eu pedia nos cultos, eu orava, eu jejuava para Jesus salvar ele. E tem irmãs que elas ficam acomodadas. Ora um pouquinho, o marido não vai, ela já desiste. Não, irmã, nós não podemos desistir nunca, porque nós também somos responsáveis pela salvação deles. Eu estou até hoje orando pela salvação dos meus irmãos. Isso. Quando Jesus vai salvar, não sei. Deus tem um plano de salvação com eles? Não sei, mas eu estou fazendo a minha parte. Estou buscando tudo. Mas tu não é impedimento, né? Não. Tento dar um bom testemunho, porque também não adianta eu ir lá pregar e depois eu chego lá e ficar falando do pastor, falando dos irmãos e despregar tudo que eu fiz. Daí um dia nós estávamos conversando sobre isso, mas o que será que orou por nós, por mim, para Deus fazer essa transformação na nossa vida? Aí um dia eu fui na casa da tia Martinha, e a tia Martinha, nós comentando, foi a conversa, foi alongando, daí ela disse assim, quantas orações? Ela disse, eu fiz. Mas pelo Deca, que era chamado o pai, né? Pelo Deca e pelos filhos. Mas também tinha os irmãos que trabalhavam contigo, o irmão Lau, tinha o irmão Louro, João Pedro Nunes, João Pedro. Gente que tu não lembra nem deles, mas eles estavam ali, diante de Deus está ali. A eternidade vai revelar todos esses irmãos aí que oraram. E eu só louvo a Deus pela vida deles, né? E agradecer pelas orações e dizer que Jesus é bom, maravilhoso, né? E quantos... O diabo é que não presta. Então todos assim, irmãos, que aquilo que a gente pensa que não está acontecendo, só a eternidade vai falar para você. Tá? Então o galardão que vai dar é Deus. Obrigado aos irmãos que oraram, né, irmã Cláudia? Tem uns irmãos aqui mandando mensagem. Fala, irmã Cláudia. Tem o pastor Rota. Pastor Arlindo Rota. O pastor Arlindo Rota é outro irmão também. Irmã Sara. É outro também que quando eu ia em Laje nós estávamos sempre no altar lá, né? Uma maravilha. E tem minha irmã Gorete Cristiano, Paz do Senhor, irmãos. A irmã Angelita, saudade de você, querida. Paz do Senhor, estou com saudade, um abraço. Irmão Kleber Silva, a paz do Senhor, boa tarde, irmão Kleber Silva. Irmão Kleber, lá do Sangão. Lá do Sangão, Deus abençoe, irmão Kleber, o presbítero irmão Kleber está ali junto com, me esqueci o irmão ali, pastor, ali do Morro Grande, ali, que Deus abençoe a todos os irmãos ali do Morro Grande. Vamos para o nosso palavra. Eu penso sobre isso no programa Uma Voz no Deserto. Oferecimento Hidraumac, manutenção em máquinas no bairro São Luís, em Criciúma. Telefone 3433-4500. Mas, irmãos, eu quero trazer uma palavra que está no livro de Atos, no capítulo 12. Atos, capítulo 12, versículo 6. Que diz assim: quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão.
Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, despertou dizendo: levanta depressa. E caíram-lhe as cadeias das mãos. Meus amados, quando nós vimos Pedro era o homem que estava prestes a morrer. Pedro estava pronto a ser decapitado, ou enforcado, ou transpassado, conforme a forma que ali o Herodes determinava. Mas a Bíblia diz que ele, no meio desses guardas, e cada porta da cadeia havia também guarnições. Mas eu vejo que esse anjo aparece aqui: sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz no meio de uma prisão. Quando entra o anjo, entra a luz. E a Bíblia nos diz que ele fala com Pedro, não. Ele grita com Pedro, não. Ele toca no Pedro. Pedro se acorda e vê aquela claridade no meio de uma prisão, no meio das trevas. O texto nos diz, irmãos, que sobreveio esse anjo, tocando no lado do Pedro, despertou dizendo: levanta depressa. Então, quando ele se levanta, a primeira coisa que acontece, cai as cadeias, cai as correntes da mão de Pedro. O segredo que Deus nos mostra é que nós temos que se pôr de pé, sempre se levantar para poder receber a bênção e a vitória. Muitas vezes no nosso aconchego dissemos: não, hoje não dá, amanhã talvez. Irmãos, você está sempre mendigando uma coisa que você não tem vontade de receber. Sabe aquele negócio de tomar água sem ter sede? Sabe você querer comer uma coisa se você não tem fome? Mas quando o anjo, versículo 17 diz aqui: eis que sobreveio o anjo do Senhor. Primeira coisa, resplandecer uma luz. E quando essa luz vem na nossa vida, ela chama a atenção. Pedro estava preso. E tem muitas pessoas hoje que estão presas, estão com corrente nos pés e nas mãos, esperando que aconteça um milagre, mas também nunca se levantaram da posição que está. Nunca se importaram por aquilo que Deus quer fazer na vida dele. Ele estava acorrentado e estava cercado, mas o anjo do Senhor aparece no meio das trevas. Sabe o que é você estar numa escuridão e alguém acende uma luz? Foi mais ou menos assim que Pedro se sentiu naquele dia. Acorrentado, cercado por soldados, não havia saída. Enquanto a igreja orava, Deus enviou um anjo. Nós falamos aqui agora ainda há pouco sobre a oração, mas a igreja estava orando por Pedro. Todos tinham certeza da morte de Pedro, porque antes o colega já tinha sido morto. Tiago já tinha sido decapitado, já tinha morto. E ele se sentiu à vontade de ter matado Tiago à espada. Vamos seguir, vamos matar o Pedro também. Ah, mas a igreja não estava orando por Tiago? Claro que estava orando. Mas Deus sempre tem um escape. Tiago não foi para o inferno, com certeza. Tiago Deus tomou para si e Pedro ficou. Por que Pedro ficou, pastor? Para mostrar para nós hoje que a igreja orando tem solução. A igreja orando, você orando, tem um escape. Você orando, nós orando, existe uma mão poderosa de um anjo dentro da igreja. Uma mão poderosa do Senhor dentro de uma cadeia. Uma mão de Deus poderosa, resplandecente e brilhando dentro de uma sala, de uma UTI, de um hospital, aonde você está. Porque alguém está orando.
Alguém está buscando, alguém está intercedendo por você. Não é de qualquer maneira e de qualquer forma que os milagres acontecem. Não é do estalar de dedo ou de um assobio de alguém dar um grito. Não, não. A igreja continuava orando pela vida de Pedro. Pedro estava preso. Todos sabiam que Pedro ia morrer. Mas Pedro, a situação de Pedro estava tão confortável que ele estava dormindo. E tem muitas pessoas hoje, irmãos, que não conseguem dormir, tem que tomar medicamentos fortíssimos, porque não tem paz no interior dele. Não tem alegria no espírito. Não tem vontade de viver. Muitos estão subindo nas pontes, nos prédios, para se jogarem, porque não tem mais a satisfação de viver a vida que Deus o entregou. Pedro poderia dizer assim, olha, morrer para mim é ganho. Não tem problema. Mas o anjo do Senhor entra para libertar Pedro. E a Bíblia diz aqui no versículo 7 que quando ele toca em Pedro, e Pedro se levanta, no levantar de Pedro, irmão, está aí o segredo. Quando Pedro se levanta, a primeira coisa, ele levanta, as correntes caem. Quando você tomar essa decisão de se levantar, de te levantar, as coisas começam a desmoronar ao teu redor para o teu bem. Começa a cair as invejas, a prostituição, o adultério, o roubo, tudo começa a cair por terra, porque Deus está investindo na tua vida e você está de pé, dizendo, Deus, eu estou aqui para ser restituído, para ser novamente bênção nas tuas mãos. E Deus vai investir. E a Bíblia diz que Pedro sai dali. E quando ele sai dali, ele vai para uma casa de oração. É igual aquele homem que estava lá no capítulo 3 ali de Atos. Aquele homem estava ali paralítico, pedindo esmola para o Pedro e para o João. Mas o segredo dele foi Pedro dizer, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta. Ele levantou. Quando ele levantou, os tornozelos se firmaram, os pés se arrumaram, ele começou a saltar e glorificar a Deus. Irmãos, o segredo é você ficar de pé na presença de Deus. Não adianta você começar com as suas desculpas, não dá, hoje não dá. Ah, está muito frio, não posso. Irmão, te levanta, resplandece, como diz lá no livro de Isaías, porque o Senhor é sobre a tua vida, sobre ti. Não fica aí cabisbaixo e o diabo está olhando você. Mais um que eu estou ganhando. Te levanta, irmão. Ah, mas não estou muito disposto. Irmão, te levanta. Muitas vezes você se levanta com febre, diz que não dá e daqui a pouco nem a febre você não consegue se lembrar mais. Não é assim, irmã Cláudia? É. Muitas vezes nós nos acovardamos por tão pouca coisa. Aleluia! Eu estou sentindo Deus falar com alguém aqui nesta manhã, nesta tarde. Com uma promessa que Deus fez na tua vida e você está dizendo, não. Isso aí foi para o passado. Irmãos, é para hoje, é para agora, é para o momento. Deus está falando com você no momento agora. Levanta-te. Levantar é um ato de fé. Levantar é você dizer, não, Deus cuidou de mim e continua cuidando. Pedro poderia ter até permanecido imóvel naquele momento ali. Mas a presença do anjo fez com que o Pedro se despertasse. Tira a tua incredulidade. Você não está prestes a morrer no dia seguinte. Pedro estava. Mas em vez disso, Pedro responde o mandar do Senhor. Te levanta, coloca a tua capa, Pedro. Te apressa, homem. Sai desse lugar, isso aqui não é lugar para ti. Ele quer dizer, isso aqui não é lugar para os filhos de Deus, te levanta. Deus continua chamando pessoas a se levantarem da acomodação e do desânimo, do fracasso. A fé que te revela neste dia, em meio de uma tribulação.
receba e seja obediente à voz e à palavra de Deus. Há momento em que Deus nos convida a agir, confiando Ele, confiando a Ele, confiando em Deus, sabendo que Ele é soberano em tudo e em todos. Quando levantamos, irmão, as cadeias, as correntes começam a cair. Aleluia. Pedro obedeceu. E o primeiro que teve que cair por terra foi as correntes, as amarras que estavam na vida de Pedro. Fica tranquilo. As promessas que Deus fez, Ele vai velar por ela. Somente deixa Deus fazer. Não te apressa de sair da presença. Aguarda, porque tem muito mais coisas ainda para Deus fazer na tua vida e na nossa vida. Não precisa você sair correndo para um lado e para o outro, procurando novidades. Não, espera, na presença de Deus. A luz vai raiar na tua vida. Irmã Cláudia? É ruim ficar dentro de uma UTI, né? É. Lá a gente... reflete muita coisa, né? Na verdade, eu estava aqui pensando quando tu falou que a gente se acomoda. Ali a gente quase nem pensa. A gente fica naquela preocupação, não sei o que é que dá. Aí parece que fica... não sente. Fica neutro. Fica neutro. E eu fiquei assim uns dias até depois que eu saí do hospital. Sem orar, sem ler a palavra. Até jejuei, mas foi pouco. E eu continuei meio doente. Aí eu estava escutando um pastor e ele dizendo: o que nos fortalece é a oração, é a palavra e o jejum. E aquilo ali era Deus falando comigo. Um pastor que eu já não fazia tempo que eu não via mais. Eu disse assim: vou me levantar e vou voltar a orar e a jejuar. A minha saúde já melhorou mais 60%. Irmã Cláudia, porque eu voltei para o joelho, eu voltei para a leitura da palavra. E a leitura da palavra nos fortalece. Mas é que o seguinte, quando a pessoa ora, ela tem reserva. Ela tem depósito. A Bíblia diz que tem. Que tu tem depósito de oração. Mas a gente se acomoda. Nesse momento, quando você não tem mais solução, a Bíblia diz que Deus estende a mão com poder. A Bíblia diz lá em Apocalipse que te a salva com as vossas orações. É que Deus me deu tempo para me restabelecer. Sim. Quando chegou na hora, agora já está na hora de tu voltar para a oração, está na hora de tu voltar a jejuar, a ler a palavra. A obediência, irmão, abre espaço para experimentar a ação transformadora de Deus. E Deus leva as pessoas vindo no deserto assim, para falar mais de perto com a gente. Para valorizar. Quando tu falava assim, qual é o propósito que Deus tem comigo aqui nesse quarto de UTI, nesse quarto de hospital? Ou pregasse para o médico, pregasse para as enfermeiras, para a técnica de enfermagem. Então o propósito de Deus, irmão, mesmo às vezes você está num lugar que você pensa que não vai acontecendo nada, mas lá no... O médico que colocou o stem lá, que é a molinha que eles falam, eu não preguei, mas ele olhou para mim e disse assim, ó, me traz um aipim ungido. Quer dizer, ora para o aipim e me dá o aipim. A minha vida disse para ele quem eu era. Então, porque está lá, está sabendo quem é. Depois que as cadeias caíram, o anjo continuou orientando Pedro. Ele não abandonou Pedro, irmão Carlos. Aleluia. Continuou dizendo, advertiu Pedro, calça tua sandália. Coloca a tua capa. Vai vestidinho. Vai vestidinho. Sai desta prisão. O milagre não terminou. A liberação, a corrente. Deus conduziu Pedro até a liberdade. O anjo foi até na saída. Irmãos, quando Deus vê que você já está andando com as tuas próprias pernas, no caminho dele, lógico, né? Não é no mundo, Deus te contempla. O anjo, acho que olha Pedro pelas costas, o Pedro indo. O Pedro não estava nem acreditando que estava acontecendo aquilo ali. Pedro foi para a casa da irmã Maria, porque é onde lá tinha oração. Isso aqui me alegra. Aleluia. Deus não apenas tira da prisão, mas Ele conduz
para um novo propósito. Que Deus te abençoe. É o que eu penso sobre isso. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Louvado seja Deus. Fala, irmã Glória. É a última mensagem lá para mim. Temos ali, boa tarde, na paz do Senhor, meu irmão. Não, eu sou testemunha viva. Jesus resolveu a minha vida. Fiz uma cirurgia no coração e arrebentou a veia aorta. E hoje estou aqui pela misericórdia de Deus. Aleluia. Só tenho que agradecer a Deus. Louvo a esse Deus maravilhoso. A irmã Elza Silva, Deus abençoe. Então é assim que Deus te leva, irmãe. Leva lá para o lugar, lá para, às vezes, testar a nossa fé, para ver se vai ser essa mulher, esse homem aí, realmente ele é obediente. Deus levou Moisés lá para trás do deserto. Deixa eu falar contigo, Moisés. Moisés, eis-me aqui. Ali. É assim que Deus faz. Quando a gente está no hospital, é um lugar difícil. A gente passa dor por causa das injeções, os remédios. Teve dia que eu fui pro banheiro e chorei. E disse, Jesus, por que isso? Mas Ele tem os planos nas nossas vidas. Nós não somos melhores do que ninguém. Se tiver que passar, nós vamos passar. Mas é isso que nós temos que fazer. É dar testemunho do que Deus fez na nossa vida. Ajudar a fortalecer a fé dos outros que estão desanimados. Porque se nós ficar, agora dá uma de coitadinha, eu tô aqui sofrendo, Jesus não liga mais para mim. Não, nós somos nenhuma coitadinha, nós estamos ali porque nós precisamos passar. Todos passam, todos. Levantar-se é apenas o começo. E quando eu fui fazer botar essa mola, que todo mundo chama por mola, disseram, não dói. Dói, irmãos, é horrível. Na segunda vez que foram botar, eu tive que orar e dizer, Jesus, tem misericórdia de mim, eu não vou. É muito dolorido. Cheguei na hora e pedi às irmãs, as enfermeiras disseram, bota um pouquinho mais de anestesia. Elas colocaram, o médico chegou. É porque Jesus estava ali eu clamei a Deus e Ele estava ali. Porque senão eu teria sofrido. E quando eu clamei a Deus, Ele me ouviu e foi mais fácil de passar. Não é que não foi nada, mas foi tranquilo. Foi menos, né? Foi menos. Vamos ouvir o hino, irmã Cláudia? Não, deixa eu falar uma coisa. Então fala, irmã, quase não falou mesmo. Não, eu tô mudinha hoje. Oi, tá quietinha. Então vai lá. Pastor, irmão Vanderlei Anacleto. Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos pastores abençoados por Deus. Aqui, bom, ver a irmã Cláudia com você no programa, que Deus continue abençoando suas vidas. Sempre, um grande abraço. Estamos esperando vocês em Joinville. Nós estaremos em Joinville dia 8 e 9 de agosto. Dia 8 e 9 estaremos ali em Joinville, no simpósio de missões. Estamos ali. Pastor Mário pregando e a irmã Abigail. E a irmã Cláudia testemunhando. Louvando. Eu estou lá no banco chorando e dando glória a Deus. Aleluia. Ai, Jesus, abençoa, Senhor, abençoa ali. Então vamos ouvir o hino? Vamos ouvir o hino. Mandar um abraço para o pastor Jefferson Boianoves, que está aqui no programa abençoado. Paz do Senhor, pastor, Deus abençoe você também, todo seu ministério aí da... Ali, a última lá para mim. Ali, temos ali, São Roberto. São Vicente Ericos Roberto. Eles estão na nós vamos ler depois da ver ali. O Genaíne, a cruz e os cravos. Até falei errado o nome. Jesus Cristo condenado, um decreto assinado, prescrito pra morrer.
uma ordem do palácio, autorizado por Pilatos, de que forma iria ser. Mandou fabricar os cravos, puro aço agulhado, pras mãos do mestre ferir. Uma coroa de espinhos pra rasgar vasos sanguíneos, ordenou fazer ali. Deu uma ordem ao carpinteiro, molde hoje o madeiro para o criminoso usar. Ele vai ser humilhado por soldados açoitados, lhe ferindo até sangrar. Pilatos também ordenou o madeiro que cortou faça em forma de cruz. Por ele será levado, ou se vai ser torturado, o Filho de Deus, Jesus. Na cruz o mestre foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Logo mandou chamar Pedro e disse essas palavras com amor: cuida, Pedro, das minhas ovelhas, avisa o povo que vou lhe falar. Eu vim foi pra salvar a humanidade, não quero nenhum desses condenar. Vai até quem fundiu os trapos, diz a eles que eu perdoo. E quem desceu a coroa de espinhos, eu perdoo. Pra quem construiu a cruz e o meu corpo pendurou, quero salvar sua alma e o meu perdão pra ele eu dou. Na cruz o mestre foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Logo mandou chamar Pedro e disse essas palavras com amor: cuida, Pedro, das minhas ovelhas, avisa o povo que vou lhe falar. Eu vim foi pra salvar a humanidade, não quero nenhum desses condenar. Vai até quem fundiu os trapos, diz a eles que eu perdoo. E quem desceu a coroa de espinhos, eu perdoo. Pra quem construiu a cruz e o meu corpo pendurou, quero salvar sua alma e o meu perdão pra ele eu dou. Vai até quem fundiu os trapos, diz a eles que eu perdoo. E quem desceu a coroa de espinhos, eu perdoo. Pra quem construiu a cruz e o meu corpo pendurou, quero salvar sua alma e o meu perdão pra ele eu dou. Quero salvar sua alma e o meu perdão pra ele eu dou. Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada. Precisou de peças, manutenção ou locação de empilhadeiras? Fale com a Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada, em Criciúma. Trabalhamos com peças para empilhadeiras multimarcas, pneus maciços, pneumáticos e superelásticos, além de prensa própria para montagem. Montagem de mangueiras hidráulicas, paleteiras e transporte em plataforma, garantindo que sua máquina chegue com segurança, rapidez e eficiência. Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada, localizada na Avenida dos Imigrantes Poloneses, número 400, em Criciúma. Ligue agora,
48 3433 4500 ou 48 3433 8129. Hidraumac, agilidade, competência e confiança para movimentar o seu negócio. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. Amados irmãos, retornamos com o programa Voz no Deserto. Quero, neste momento, trazer uma palavra da parte de Deus. É momento da palavra. Lucas 19, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amados, muitas vezes a iniciativa tem que ser nossa. Muitas vezes nossas vidas, vamos dizer assim, 99,9%. Porque tudo aquilo que nós queremos fazer tem que ser iniciativa nossa. A Bíblia diz aqui que Jesus entra em Jericó e ia passando. E Jesus podia passar, continuar a sua trajetória, o seu caminhar. Mas no meio dessa multidão havia um homem chamado Zaqueu, que a Bíblia fala. E importava que ver Jesus. Primeiro, a multidão oprimia Jesus sempre. Jesus nunca estava sozinho. Zaqueu, por ser pequeno, não podia entrar no meio da multidão, porque seria como nada, não podia ver ninguém. Mas uma figueira que havia chamou a atenção de Zaqueu, e Zaqueu subiu a essa figueira, porque ele se destacava sobre aquela figueira e poderia ver o mestre. E quando o mestre vê Zaqueu sob a figueira, eu não sei quanto tempo ele ficou lá esperando que chamasse a atenção de Jesus. E Zaqueu ali estava, chama a atenção de Jesus. Talvez ele não ficou muito tempo, mas a necessidade de ver Jesus foi tamanha que ele subiu numa figueira. E quando ele vê Jesus, Jesus vê ele. Eu acredito que Jesus viu primeiro Zaqueu do que Zaqueu viu Jesus. Porque a necessidade que tinha no coração de Zaqueu era maior do que qualquer uma. Porque ninguém tinha subido a uma figueira, mas Zaqueu subiu a figueira. Então as nossas atitudes chamam a atenção do mestre. As nossas atitudes, mexemos muitas vezes com o trono de Deus. A nossa necessidade muitas vezes fala mais alto. No silêncio nós mostramos que precisamos mais do que falarmos. Se nós falarmos, nós não conseguimos transmitir aquilo que o nosso coração precisa. Talvez você esteja assim dessa forma. As suas atitudes falam mais alto do que a sua palavra. A atitude de Zaqueu falou mais alto do que todos aqueles que estavam ao redor de Jesus. E ele chama a atenção de Jesus pela sua atitude. Talvez você esteja passando por esse momento. E eu quero dizer nesta hora,
que pela tua atitude, Jesus te visita. Pela tua atitude, o próprio Jesus vai em tua casa. E eu quero orar neste momento por você. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Querido eterno, soberano Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, oro, Deus, neste momento pelos lares, pelas famílias, por aqueles, Senhor, que estão enfermos, aqueles que estão buscando a Tua presença de uma forma, Deus, que chama a atenção dos céus e do trono da graça. Abençoa, Deus, ali os pastores, pastor Laudelino, a família. Ali também, Senhor, presbítero irmão Vanderlei, ali em Joinville. Aos nossos missionários, também a irmã Nina Ezequiel também, Senhor, que está nos ouvindo na programação. Venha abençoar os teus filhos, dando a graça, dando a paz. Dando, Senhor Deus, a cura, Senhor, maravilhosa. Para todo aquele, Senhor, que pede neste momento, que clama nesta hora. Pelo poder do teu Santo Espírito. Nós rogamos, Deus, a tua graça. Pedimos, Deus, perdão pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre as famílias, sobre os lares. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos indo, irmã Cláudia? Semana que vem estaremos aqui. Se Deus quiser, estaremos aqui. Em nome de Jesus, obrigado pelo carinho da sintonia dos irmãos. Daqui um pouco já está lá no YouTube, né? Você que não é inscrito lá, se inscreve lá para divulgar o trabalho, né, irmã Cláudia? Pastor Maurino. E daí, você se inscrevendo lá, dá para divulgar, né, irmã Cláudia? Fala, irmã Cláudia. Agora eu já perdi o fio da meada. Agora já falou o que tinha que falar. Já falei. Vamos embora. Deus abençoe. Ainda bem que eu não me perco. E até quarta-feira, se Deus permitindo. Onde ficarás na eternidade? Essa escolha temos que fazer em vida. A escolha é sua, é nossa. Acabamos de apresentar programa Uma Voz no Deserto. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. Vem aí mais uma programação aqui na número 1 do Povo Cristão.